Meus caros alunos, nós vamos iniciar hoje as aulas de potenciação. Meu nome é Márcio Teixeira de Abreu e espero poder estar ajudando a vocês. Potência é um número escrito com duas partes. Nós temos a base e o expoente. A potência em si indica quantas vezes a base foi multiplicada pelo si mesma, que é o valor do expoente. Então, por exemplo, A elevado a 5 é A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A. 5 vezes. A gente lê A elevado a 5, ou seja, base elevado ao expoente. Primeira regrinha de ouro é que todo número elevado a 1 é igual a si mesmo, porque nesse caso não existe a multiplicação. Então nós temos lá 3 elevado ao quadrado. Toda vez que o expoente é 2, a gente lê que o número está elevado ao quadrado. 2 elevado ao cubo. Todas as vezes que a gente vê um expoente igual a 3, esse expoente está elevado ao... A gente fala que esse expoente está elevado ao cubo. Isso por razões lógicas, porque o quadrado, a área do quadrado é lado vezes lado. E a área do cubo é aresta vezes aresta vezes aresta. Portanto, quadrado 2 vezes e o cubo 3 vezes. 5 elevado à quarta. Então, 5 vezes 5, 25 vezes 5. 125 vezes 5, 625. Quando o número é negativo, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Se estiver fora do parênteses, o sinal negativo, a gente eleva só o número. O sinal continua sendo negativo. Então, ó, menos 5 elevado à quarta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar menos 625. Já quando existem parênteses, o número e o parênteses estão sendo elevados à mesma potência. Então, no caso de parênteses, menos 5, fecha parênteses, elevado à quarta, isso é menos 5 vezes, a parênteses, fecha parênteses, menos 5, vezes parênteses, menos 5, vezes parênteses, menos 5, que vai dar mais 625. Menos 5 elevado ao cubo vai ser menos 5 vezes parênteses menos 5 vezes parênteses menos 5. Menos 125. Ah, professor, como que eu vou saber quanto que é um e quanto que é outro? É fácil, você olha para o expoente. Se o expoente for par, isso quer dizer que o resultado é positivo. Se o expoente for ímpar, isso quer dizer que o resultado será negativo. Nós temos alguns casos especiais. Vamos ver, primeiro a base fracionária. 3 quintos elevados ao quadrado. Quando a base é fracionária, é como se tivesse uma fração multiplicando por ela mesma. Então, 3 quintos elevado ao quadrado, isso é 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, que dá 3 vezes 3, 9, 5 vezes 5, 25. Outro caso interessante é o expoente negativo. A elevado a menos 1 é igual a 1 sobre A, porque a gente está falando do inverso do número. Então, como que a gente faz? A gente pega o expoente negativo do número, coloca no denominador como se fosse um expoente positivo. Coloca o 1 no numerador e a nossa potência se transformou
em forma de fração. Então, 2 elevado a menos 3 é igual a 1/8. Outro caso bem interessante é a base 10. O que a gente faz? A gente conta, a gente olha para o expoente e fala assim, ele é positivo ou negativo? Ele é positivo. Bom, então é 10, é 1, seguidos de tantos zeros quanto for o expoente. Então, por exemplo, 10 elevado a 5 é 1 seguido de 5 zeros. 10 elevado a 3 é 1 seguido de 3 zeros. Quando temos uma base negativo, a gente procede da mesma forma que a gente viu lá atrás com o número negativo. Então, ó, 10 elevado a menos 3 é 1 sobre 10 a 3, que é 1 sobre 1000, que é igual a 0,001. Nesse caso, a gente conta quantas casas decimais estão representadas no expoente, e essa quantidade obtida vai ser a quantidade de casas decimais do número que a gente quer fazer. Ok? Por hoje é só, amanhã a gente continua, na próxima aula a gente continua falando sobre as propriedades de potência, que não é uma coisa muito difícil. Muito obrigado e conto com vocês na próxima aula.